Olá, hoje eu vou trazer mais uma área da astrologia, falar um pouquinho de uma área que é controversa, que tem muitas opiniões divergentes, mas que vem sendo desenvolvida desde a antiguidade com os caldeus e principalmente na Idade Média, que é a fabricação de amuletos e de talismãs e as razões por que eles existem, ok? Essa minha abordagem ela é completamente baseada nos conceitos de Max Handel, que foi para mim um mentor astrológico incrível. Ele desde o início, desde que eu tinha 16 anos de idade que comecei a estudar astrologia, ele foi a minha primeira vertente esotérica, da qual eu nunca mais me descolei. Eu admiro, eu agradeço e eu tenho um respeito incrível por Max Handel. Ele tem histórias maravilhosas que um dia eu vou contar, tá? Mas hoje nós vamos falar um pouco sobre os talismãs, os controversos amuletos. Nas vitrines das joalherias e dos horóscopos baratos e prontos, como bem disse o mestre Max Handel, podemos muitas vezes ler que é sorte para as pessoas nascidas em um determinado mês usarem uma pedra específica ou uma cor particular. Isso é um bom negócio para o joalheiro e para o astrólogo prestidigitador que produziu o teu horóscopo sem nenhum critério. Mas a despeito das falcatruas que há por aí, o senso de mistério e de maravilhas que está profundamente enraizado na natureza humana argumenta a existência de uma ciência genuína de correspondências mineralógicas com os raios estelares, incidindo sobre todos os que habitam em nossa esfera sublunar. E quando isso é bem entendido pela maioria das pessoas, então é o resultado do conhecimento preciso usado cientificamente e, portanto, o resultado é tão inevitável quanto a água da chuva que escorre morro abaixo, e tão verdadeiro como um templo. A filosofia das cores planetárias e da mineralogia é que cada uma das hierarquias criativas que estão ativas na evolução trabalha com as várias classes de seres que vão do mineral até o homem e é responsável pelo progresso feito por eles. No decorrer desse trabalho espiritual, cada hierarquia naturalmente concede aos seres com os quais trabalha um pouco da sua própria natureza e vibração. Assim, cada grupo de minerais, cada espécie de planta e animal vibra simpaticamente com um diapasão que se mistura com a vibração do espírito de grupo e com o signo particular e o planeta com o qual ele está mais sintonizado. Esse conhecimento foi transmitido pelos irmãos mais velhos da Ordem Rosa Cruz, e no livro do Max Handel, Conceito Rosa Cruz do Cosmos, diz que os arcanjos, que eram humanos no período solar, quando os animais atuais começaram sua evolução com uma existência semelhante à de um mineral, são agora o grupo de espíritos guia dos animais. Os anjos, que foram humanos no período lunar, quando as plantas atuais iniciaram sua evolução com uma constituição semelhante ao mineral, agora são espíritos de grupos das plantas. O homem que atingiu o estágio humano no período terrestre, agora está trabalhando com a nova onda de vida que iniciou sua evolução na Terra como um mineral. O homem não está suficientemente avançado para assumir o papel de espírito de grupo que lhe é reservado para o futuro. No período de Júpiter, ele poderá dar uma vida igual à que as plantas têm atualmente. No período de Vênus, ele colocará neles seus desejos e emoções como nos animais. E no período de Vulcano, ele dará a eles uma mente e os tornará humanos. Isso, no entanto, está tudo muito no futuro ainda. No presente, ele está trabalhando com eles da melhor maneira possível, fundindo-os em pontes de ferro, navios e arranha-céus. Ele está puxando-os como fios que se espalham pelo mundo,
ele está polindo-os e tirando das joias que brilham e enfeitam a nossa vida social, e deste modo está gradualmente estabelecendo uma íntima relação e preparando-os para assumirem o comando da sua evolução como espíritos guias em algum momento futuro. É bem conhecido dos estudantes de astrologia que uma leitura astrológica com base no mês em que um indivíduo nasce vale bem pouco, porque para todas as pessoas nascidas no mesmo mês não vão coincidir as mesmas experiências. Mas, se considerarmos o dia, o ano e o lugar e o horário, então obteremos um horóscopo que é absolutamente individual e totalmente diferente em detalhes do horóscopo de qualquer outra pessoa. E é este o ponto que nos preocupa com o presente argumento. O regente não é o senhor do signo onde o Sol está, exceto para crianças que nascem com o Sol, quando o Sol está no ascendente. Quero dizer o seguinte, que o regente do signo do ascendente que determina a nossa afinidade mineralógica, pois no momento da concepção, quando o átomo semente de nosso corpo mineral atual foi depositado na Lua, naquele signo e grau particular, ou então seu oposto, agiu como um foco de forças que se cristalizaram no veículo que usamos agora, nosso corpo. A tabela que eu vou mostrar a seguir tem as afinidades de cada um dos 12 signos com certas gemas, pedras preciosas e semi-preciosas, metais e cores. E nesse gráfico, então, estarão os elementos para fazer um talismã eficaz por qualquer pessoa que tenha o conhecimento de como fazer um horóscopo e misturar os ingredientes de acordo com os requisitos do caso. No caso, é claro, os astrólogos sabem, quer dizer, o astrólogo esotérico, aquele que trabalha na formulação de talismãs, ele sabe exatamente a quantidade dos componentes que devem ser colocados ou na fusão dos minerais e dos metais que devem ser usados, ok? O único dano que pode causar essa tabela e esse fabrico desses talismãs é que pode induzir alguma pessoa sem escrúpulos a fazer falcatruas por dinheiro, e mesmo assim, se ele for cuidadoso com o trabalho, quem os obtiver não estará sendo enganado. A reação kármica acontece sobre aquele que prostitui a ciência espiritual para seu ganho material, ok? Então aí abaixo vocês vão encontrar uma tabela contendo as gemas, né, as pedras, contendo o planeta correspondente, contendo a cor correspondente e contendo também o metal correspondente a cada signo. Você tem os 12 signos e aí então vocês vão ter essa composição. Os astrólogos antigos que têm estudado este aspecto da ciência classificaram várias centenas de minerais, das quais as afinidades planetárias foram observadas. Mas esses trabalhos foram muito mutilados com o passar do tempo e agora não estão mais disponíveis. Paracelso e também Agripa fizeram considerável estudo sobre esse assunto e com resultados importantíssimos. Mas a extensa consideração agora é um assunto que não cabe no momento, mas eu vou voltar nele. O que está na tabela acima é considerado pelo esoterismo avançado como sendo essencial. Existe muita divergência de pedras, de metais, de cores, de formas, enfim, de plantas, de tudo, de essências. Mas a tabela que eu estou colocando aí é um resumo do que o esoterismo clássico propõe. Então pode ser usado tranquilamente, mesmo que existam divergências e outros pensamentos a respeito, ok? Um exemplo prático para ilustrar como os elementos minerais podem ser usados com vantagem. Por exemplo, suponha que em um determinado horóscopo
nós encontramos Sagitário se elevando no mapa com seu governante, que é Júpiter, no ascendente. Júpiter é então o planeta regente e, portanto, de acordo com o nosso gráfico, a turquesa é a pedra pessoal, o estanho, o metal com o qual ele tem afinidade, e a cor azul é a sua cor pessoal também. Isso significa que ajudará o nativo a se expressar se ele usar a pedra turquesa, um amuleto de estanho e roupas azuis. Isso é verdade até certo ponto, mas é apenas uma pequena parte da verdade e não é de forma alguma o melhor uso que pode ser feito desse conhecimento. Para indicar a melhor maneira, vamos supor que o mapa de nascimento dessa pessoa mostre severas aflições por Marte e Saturno. Aflições, é claro, são posições de detrimento e aspectos desafiadores, ok? Marte aflige 3 planetas, o seu metal é ferro. Vênus é o oposto de Marte, o seu metal é cobre. Consequentemente, cobre é um antídoto para as vibrações marcianas. Saturno aflige um planeta, seu metal é chumbo. Júpiter é o seu oposto. Portanto, o metal de Júpiter, o estanho, é um antídoto para as vibrações saturninas. Tendo isso em mente, um amuleto pode ser composto de estanho e cobre, não exatamente na proporção de 3:1. Isso só um astrólogo experiente pode definir. Mas tendo em mente a maior parte dos vários planetas, seu destino e a força dos aspectos que se deseja superar, um assunto que envolve um estudo muito mais aprofundado. O próprio trabalho deve ser feito sobre condições planetárias auspiciosas, num horário apropriado. Um amuleto de Marte projetado para dar energia a alguém com uma figura fraca teria mais sucesso se fosse feito em uma hora de Marte, numa terça-feira, quando o Sol e a Lua estão em signos marciais, como acontece em abril e novembro. O mesmo com amuletos feitos para outros planetas. Uma joia ou amuleto feito com base nesses princípios é o foco do raio estelar dos planetas que representam e infundem vibrações de sua natureza em nossas auras o tempo todo, enquanto o usamos, com a mesma certeza de que o receptor sem fio sintonizado em uma certa frequência capta as ondas dentro do seu alcance. E podemos misturar as cores da mesma maneira a fim de obter a ajuda delas. Na verdade, é a cor complementar que se vê no mundo dos desejos que produz o efeito das cores físicas. Se for desejado restringir aquele cujo Marte é muito proeminente, as gemas, as cores e os metais de Saturno vão ajudar, e tal pessoa deve ter pouco a ver com ferro, tanto quanto possível. Trabalhar com ferramentas, trabalhar com máquinas, enfim. Mas se queremos ajudar alguém que está muito temperamental e taciturno, a gente pode usar as gemas, cores e metais de Marte com vantagem. Na análise final, o assunto se resolve numa questão de julgamento e de bom senso. Com eles, o conhecimento sobre o essencial que eu forneci aqui pode ser usado por qualquer pessoa com vantagem. Eu tenho feito muitos mapas e tenho ajudado a desenvolver amuletos e talismãs para pessoas que precisam fazer uma compensação em cima de fraquezas que estão no seu mapa astrológico. Então, todo esse cabedal de conhecimento, claro, aprofundado, detalhadamente, como eu faço, ajuda realmente, ajuda, não causa, ajuda a superar as dificuldades que se encontram no mapa por uma carência planetária, por uma aflição planetária, ou enfim, por ter aspectos que são desafiadores demais, né? Então é isso aí, gente. Perguntas podem fazer que eu vou responder todas. Eu espero que vocês estejam gostando aí. Não dá para fazer uma coisa aprofundada, mas em breve eu vou estar fazendo cursos
a respeito de cada um desses assuntos e principalmente um curso de formação muito bacana, tá? Fiquem espertos aí que daqui a pouco eu vou anunciar. Um grande abraço, namastê, fiquem com Deus.